Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar da profecia de um profeta chamado Micaías e procurar trazer a contextualização para nossos dias, aplicando a nossa situação. O Micaías foi um profeta contemporâneo do profeta Elias. Ele profetizou para o rei Acabe e não se sabe por que o Elias não foi chamado ou não apareceu. Provavelmente, estudiosos levantam a hipótese de que o Micaías, por profetizar contra o rei Acabe, estava preso. Por isso, quando o rei mandou chamá-lo, ele veio logo. O rei interrompeu uma cerimônia junto com o visitante, o rei Josafá, do Reino do Sul, Judá, e mandou chamar o Micaías. E aparentemente ele veio rápido. Estudiosos acham que ele estava preso ali pertinho mesmo e que por isso foi fácil que ele viesse. Mas o assunto não foi fácil. A atuação do profeta Micaías não foi fácil. O Acabe, cheio de esperteza, inspirado pela sua mulher Jezabel, que servia a demônios, era filha do Etibaal, um rei sidônio, alguém que era consagrado ao Baal, e a Jezabel era uma mulher endemoniada e mandava no marido Acabe. Mas ali o rei Acabe procurou agradar o Josafá, que ingenuamente caiu nessa armadilha de manter relações de amizade com um rei mundano que servia a Satanás, a luz com as trevas. O Josafá estava governando um país poderoso que era Judá na época. Ele recebeu o reino de seu pai, o rei Asa, que foi um rei poderoso, e ele ampliou o poder de Judá. E foi um rei bom que buscou o Senhor, e o Senhor o abençoou, o rei Josafá, em Judá. E ele era, então, na época, muito poderoso, mas a Bíblia não entra em detalhes do porquê ele se aparentou com o rei Acabe, que não tinha nada de bom. Era um país esfacelado, sem unidade, que dava lugar a Satanás, que tinha extirpado e acabado com o culto a Deus. E o rei Acabe era mandado pela mulher Jezabel. O país estava em franco declínio, diminuindo cada vez mais a população, perdendo espaço para os inimigos. E ainda assim, o rei Josafá se interessou em fazer alianças com o rei Acabe. São lições muito importantes que ficam para nós. Não faça aliança com o inimigo, com o adversário. Mas quem é adversário? É aquele que serve a Satanás. Não há sociedade, não há possibilidade de ter a bênção de Deus, uma sociedade entre a luz e as trevas. A Bíblia nos exorta. Por que você vai se casar com uma pessoa que puxa para o outro lado? Você quer consagrar sua vida a Deus, a outra pessoa puxa para o outro lado. Como pode haver convivência e aliança entre a luz e as trevas? Você vai montar um negócio, você consagra a Deus a sua parte do negócio. E o sócio consagra ao mundo, a Satanás, a parte dele. Como pode ir bem uma empresa onde há uma sociedade da luz com as trevas? Foi por causa disso que o mundo foi destruído, porque os filhos de Deus, a descendência de Sete,
se casaram com as filhas dos homens, a descendência de Caim, e misturou tudo no pecado. Quando há mistura, o nivelamento é por baixo. A mistura nunca melhora a qualidade. Não há possibilidade de se misturar a luz com as trevas e as trevas virarem luz. Não, as trevas vão continuar sendo trevas. A gente não melhora o mundo. E essa história nos ensina também isso. O Josafá se aparentou com Acabe só para ter prejuízo. De todos os modos, ele foi prejudicado com aquilo. E foi um prejuízo que durou. Mesmo depois da morte dele, o prejuízo passou para o seu filho Jeorão, que reinou, tendo se casado com a filha da Jezabel, a Atalia, que foi um estrago também em Judá, e não parou por aí. O mal prosseguiu. A aliança da luz com as trevas traz consequências terríveis, e o Senhor nos alerta. Mas aquela aliança foi feita não sem aviso do Senhor. Quando Josafá foi visitar o Acabe, fizeram uma festa grande de recepção, honras e homenagens, comida e pessoas bem vestidas, shows e apresentações. O Josafá até gostou, até que veio o objetivo daquilo tudo, a armadilha que foi lançada para o rei Josafá. O Acabe disse: ô Josafá, nós somos muito amigos e agora somos aparentados também. A minha filha se casou com seu filho. Vamos fazer o seguinte: você não se lembra que na história, o lado de lá do Rio Jordão, a Transjordânia, a terra de Gileade, é nossa. E agora os sírios estão dominando lá, porque nós deixamos. Mas vamos fazer uma guerra e retomar aquela região para nós? Josafá disse: realmente é lícito, é válido, porque aquela é uma terra que já foi nossa, agora nós podemos ir lá fazer uma guerra e retomar. Então vamos sim para a guerra. Mas espera aí, ô Acabe, vamos consultar Deus primeiro? O Acabe não tinha hábito disso, mas disse: tudo bem, vamos chamar os profetas. Chamaram lá 400 profetas, e esses profetas de Baal profetizaram a vitória. Não que eles recebessem revelação, mas era a lógica da coisa. Síria era um país equiparado a Israel. Era um país fraco também, como era Israel. E sempre foram adversários e foram sempre páreo um para o outro. Algumas vezes algum vencia, em outras vezes o outro vencia, mas eles eram páreo. Já Josafá no sul era rei de uma grande potência. Judá podia disponibilizar mais de 1 milhão de soldados em campo de batalha, e o Acabe sabia disto, e todos os vizinhos sabiam disto. Portanto, quando os profetas viram que aquela aliança estava feita, disseram: olha, é barbada, está mais do que garantido. E Israel lutando contra a Síria pode dar qualquer resultado, mas quando vem a sociedade, a aliança com o Judá, que é um país poderoso, é claro que eles vão vencer. Então, profetizaram que haveria a vitória. O Josafá desconfiou: não tem aqui ainda algum profeta do Senhor para a gente consultar? Bem, o Acabe não se lembrou ou não quis chamar o profeta Elias. Também não sabia onde o Elias estaria naquela ocasião, mas se lembrou: tem um aí, provavelmente preso, o Micaías, mas ele nunca profetiza de mim o que é bom. O rei Josafá disse: mande chamar o Micaías. Tá bom, chamaram, logo ele veio, ele foi pressionado a profetizar também a favor, e ele inicialmente, talvez com ironia, profetizou que fossem à guerra. Mas o rei Acabe desconfiou da ironia e disse: não, Micaías, pode falar a verdade. Nós estamos aqui perante o rei Josafá. Micaías, pode falar a verdade. Ah, é? Pode, ó rei? Então eu vou dizer o que eu vi. Eu vi uma assembleia no céu
e demônios foram encarregados de enganar os seus profetas e disseram uma profecia falsa. Na verdade, se o rei for para a guerra, vai morrer. Eu vi todo Israel espalhado, não tendo pastor, como ovelhas sem pastor, e a ordem vinha, cada um volte para sua casa. O rei Acabe diz: tá vendo, Josafá? Ele nunca profetiza de mim. O que é bom não é agora que ele vai profetizar. E criou uma situação meio ruim. E o rei mandou prender logo o Micaías. E o Micaías disse: olha, eu falei em nome do Senhor. E se é de Deus, a palavra vai se cumprir. E o rei não vai voltar em paz. Bom, eles foram à guerra. Tudo se cumpriu. Apesar da esperteza do Acabe em querer se esconder, porque mandou o Josafá se vestir de rei e ele se vestiu de soldado comum para que ninguém o reconhecesse. Mas não adiantou. Deus o reconheceu e uma flecha atirada ao acaso atingiu o rei Acabe. Ele acabou morrendo e a profecia se cumpriu. Bem, nós vivemos uma época em que há muitos profetas no meio evangélico profetizando por conveniência. Isso não é novo. A Bíblia já nos alerta sobre isso. Profetas que profetizam por conveniência. Para quem dá dinheiro, se a profecia é boa, eles vão ter lucro ali, são convidados, são pagos para pregarem, profetizarem. Agora, a profecia dura, eles não vão trazer. Mesmo que Deus der, eles não entregam. Nós estamos vivendo uma época no Brasil semelhante à que os Estados Unidos viveram na época do presidente Trump. Ele se cercou de pastores, a maioria neopentecostais. E ele tinha pastores que oravam, ou pelo menos diziam que oravam 24 horas por dia por ele. Deus o sustentou, ele foi sincero, o presidente Donald Trump, nos Estados Unidos. Mas acontece que os cristãos não mudaram, não se santificaram, não se consagraram, e aquela época passou. O presidente Trump foi derrotado, e é uma época que passou e não volta mais. Não tem mais volta dos conservadores, dos cristãos ao governo dos Estados Unidos. Acabou, foi aquela chance, 4 anos de oportunidade. E no Brasil? No Brasil, essa oportunidade também está acontecendo com o presidente Bolsonaro, que vai passar também. O Brasil está no rumo do anticristo e essa era Bolsonaro vai passar. O interessante disso é que o Bolsonaro está rodeado aí por 400 profetas cristãos profetizando bênçãos e vitórias. E tem um monte de líderes evangélicos profetizando bênçãos e vitórias para o presidente Bolsonaro. A corda está só apertando contra ele, mas eles continuam profetizando bênçãos e vitória. Bem, e se um Micaías se levanta e diz: olha, não vai ser assim, o presidente Bolsonaro vai morrer, Deus vai tirá-lo e a situação vai piorar no país. Não, que é isso? Mandem prender esse boca suja aí, cala essa boca profetizando coisas negativas. Vamos profetizar só o que é bom. Vamos profetizar pensamento positivo. O presidente Bolsonaro vai vencer, ele vai conseguir vitória. Pois é, você está entendendo? Nós estamos numa época em que Deus diz: é guerra, é sangue derramado, o povo que se chama pelo nome do Senhor vai sofrer, vai ser humilhado no Brasil para se voltar para o Senhor de coração, arrependido, quebrantado, vai ter que chorar. É uma situação difícil, é o que Deus tem nos dito. Agora vão aparecer profetas aí profetizando maravilhas, vitórias, coisas boas? Não. É hora de ouvir a voz do Micaías. Mas Micaías era um só. A maioria queria profetizar coisas boas e o Micaías ganhou como prêmio da sua profecia uma cadeia com escassez de pão, passar fome na cadeia, por ter dito uma palavra negativa. Mas ele era o profeta de Deus e a palavra se cumpriu. Nós estamos no Brasil numa época difícil. Deus diz: o meu povo precisa se humilhar e me buscar.
mas isso não tem acontecido. Estão profetizando. Ao contrário, corrente de oração profetizando vitória do presidente Bolsonaro. É isso que tem acontecido no meio evangélico. E Deus avisa, lembrem o Micaías.